Então, voltando à questão lá da casa de transição, aí eu fui lá conhecer, isso era acho que em 2017, se eu não me engano, fui lá conhecer, conversei com ele, vi lá algumas das crianças, dos pré-adolescentes, né, dos adolescentes. Ele me explicou como funcionava e tal, achei muito bom, gostei. E a partir disso aí, eu sozinho, por mim mesmo, comecei a levar, fazer umas compras assim, doações pequenas. No começo era R$ 5, 10, 15, eu fui aumentando gradativamente. Eu ia uma vez, no começo acho que eu ia as 2 vezes por mês, uns 2 meses mais ou menos. Não, acho que, por um mês só. Mas depois eu fazia mais, fazia mais compras de R$ 20, mais ou menos esse valor, 25, e eu ia levar lá para essa casa de transição. E aí eu comecei a fazer propaganda para as pessoas desse curso, dessa casa que eu frequento, para os familiares e tal. Se eles quisessem ajudar. Só que eu também sentia que para as pessoas começarem a ajudar, era necessário que eu fizesse algo em troca, né? Aí eu pensei numa prestação de contas. Eu pensei, vou fazer um sistema de prestação de contas. Então eu elaborei um sistema para fazer. Só que na época eu me empolguei um pouco e eu acabei registrando um domínio na internet, no servidor, que eu pagava e deixava lá hospedado. Eu tenho um blog lá em WordPress e fiz todo um site, né, ou bem profissional, uma página de prestação de contas, assim, que eu colocava lá, o que era doado e tal, eu falava para as pessoas. E eu mostrava, eu enviava o link para elas verem, para confiarem, né, a transparência e tal. Alguns familiares começaram a me ajudar. Alguns amigos dessa casa que eu frequentava começavam a me ajudar. Até que foi chegando num ponto que já era muita doação e eu não conseguia mais, por mim mesmo, eu não conseguia mais levar. Então eu precisava de ajuda. Aí eu conversei com meu pai, que era taxista, para que ele me desse carona. E de fato ele começou a me levar para essa casa para me dar uma carona. Então antes ele me dava esse apoio. E me ajudou muito. Chegava lá na casa, eu falava que eu fazia a prestação de contas, tirava foto das doações em cima da mesa lá, com a ajuda dos funcionários, né? Das tias, da cozinha lá e do assistente. Voltava para casa, passava as imagens para o computador e os comprovantes fiscais das compras eu digitalizava. Digitalizava. E colocava tudo isso na página de prestação de contas, tudo organizado. Até que, infelizmente, chegou a pandemia. E aí tudo foi por água abaixo. Eu tive de interromper temporariamente o projeto. Até porque também 2020, também bem no começo, além da pandemia, eu tive um problema de saúde muito, muito complicado, que me tirou completamente a concentração de tudo, de quase tudo por um bom tempo. Eu só conseguia continuar frequentando essa casa e fazendo os cursos lá e trabalhando, mas fora isso eu não conseguia fazer mais nada. Meu psicológico estava muito abalado por causa desse problema de saúde. Mas no meio da pandemia houve uma sua empresa que era uma conhecida do meu pai, disse para ele que tinha uma cesta básica para doar para instituições que ela havia comprado com o lucro das máscaras que ela confeccionava. Ela era tem ateliê de costura e tal. E ela sabia que eu fazia alguns trabalhos assim, né, voltados à filantropia, e pediu para o meu pai perguntar para mim se eu não tinha interesse em doar, né, para a instituição que eu conheço. Meu pai havia tocado esse assunto com ela. Eu agradeci muito e falei, com certeza.
Aí ele pegou a cesta básica com ela e me levou novamente a essa casa de transição, lá do próximo à Praça Pérola Baito. Mas quando eu cheguei lá, todo mundo de máscara e tal, eu estranhei que não havia mais crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Estranhei, mas me mantive na minha, fiquei em silêncio. Entreguei lá a cesta básica, tal, pra ter uma ideia. O máximo que eu fiz foi perguntar, né, o que havia acontecido com o funcionário X que me atendia e tal, porque até os funcionários haviam mudado. Eu só perguntei de um, que eu achava que era uma pessoa que me atendeu muito bem, uma pessoa legal, né, tal. E falou, olha, me falaram que ele não trabalhava mais na casa, e depois eu via a ideia, essa pessoa no desenrolar da conversa ali, brevemente ali na porta da casa, acabou me falando, revelou que ali não era mais uma casa de transição, um abrigo, né, de crianças e adolescentes, sim para moradores de rua, mas que eles faziam trabalhos assim de caridade para pessoas necessitadas, né, pessoas carentes ali da região, daquela parte da Bexiga, né, e ali do centro. Falei, muito legal, ótimo, bacana. Parabenizei, agradeci e tal. Fui embora pra casa. Mas eu fui com aquele pensamento de que eu queria manter o trabalho filantrópico da forma como eu havia começado, com aquela mesma finalidade, com aquela que eu havia sentido afinidade, que era fazer um trabalho voltado para infância e infanto-juventude. Aí foi quando, como eu falei, né, pesquisei. Havia aquela instituição lá que era próxima lá do Shopping Frei Caneca, que haviam mudado, como eu falei anteriormente. E fui pesquisando. E eu acabei tendo uma surpresa não muito agradável, que a maior parte das instituições filantrópicas eram todas muito longe da região central. Pelo menos da onde eu morava. Ela mora na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Só que isso complicaria muito pela questão de logística, né? Porque ainda não era algo assim muito consolidado, algo grande e tal, para ter um bom apoio em logística. E havia parado por um bom tempo. Só que eu havia recebido esse sinal de que, apesar de que seria um ensaio, né, essa cesta básica nessa casa, ainda assim eu sentia que não era o momento certo para voltar a fazer esses trabalhos. Bom, passado o tempo, foi bom esse tempo de molho, digamos, porque eu pude refletir algumas coisas. Inclusive eu refleti também na necessidade de ficar pagando para fazer a prestação de contas, ou seja, pagar para ter um domínio ali próprio e pagar o servidor mensalmente, porque eu pensava, o dinheiro que eu estava pagando ali para um servidor, né, tanto o registro do domínio quanto, que era, tudo bem que o registro é anual, né, a renovação é anual, mas eu ficava pagando por mês de servidor. Eu pensava, o dinheiro que eu poderia estar fazendo esse pagamento de servidor poderia ser remanejado para mais doações. E eu poderia conseguir fazer essa prestação de contas de uma outra forma, de forma gratuita, digamos. E foi o que eu fiz. Então, eu baixei tudo que eu podia do antigo blog, né, que ainda estava no ar, ainda pagava, mesmo que eu ainda não fazia mais as doações nesse tempo. E eu parei de pagar, baixei, fiz o backup ali, baixei, e tinha parte do material também que eu tinha salvo aí, tudo separado no computador, tudo categorizado, bonito, organizado. E pronto.
eu senti um alívio muito grande e eu precisava de alguma alternativa para poder fazer essa prestação de contas. Até que eu descobri. Eu falei, vou fazer um blog mesmo, o antigo Blogspot do Google, que agora é virado o Blogger. Aí pronto. Só que eu pensei, mas algo muito simples, o que eu fiz antes era mais elaborado, página com abas e tal. Eu falei, mas espera aí, eu não preciso fazer algo assim, tão elaborado. Quer dizer, eu posso fazer algo bem elaborado com criatividade ali no blog, né? Usando das ferramentas que o Blogger dispõe. E foi o que eu fiz. Montei ali as páginas, tudo bonito, bacana ali, certo? Organizado, ótimo. E disso aí, foi passando, o tempo foi passando, aí fomos chegando próximo do fim da pandemia. Aí eu falava para as pessoas, para os amigos da casa que eu frequentava e para os familiares. Olha, vou voltar com o projeto que havia interrompido antes, temporariamente, aquele projeto filantrópico de doações. Ah, que legal e tal, que legal. Só que tinha um outro porém, eu ainda não havia encontrado outra instituição na região. Fiquei, enfim, aí foi por um acaso, na verdade não creio que é acaso, mas eu estava andando numa rua próxima, do bairro em frente que eu moro, na Bela Vista, e um belo dia indo nesse caminho, eu estava indo conversar com um dos meus amigos, um casal de amigos trabalhar, para depois ir para essa casa que eu frequento. Eu comecei a ouvir barulho de crianças vindo de um lugar. Aí eu olhei, passava em frente e olhava, mas não tem propaganda, não tem nada, sabe? Não é uma creche, não havia nada ali, não era escola, nada. Aí eu segui caminho, até que na segunda ou terceira vez que eu voltei, que eu passei por essa rua, eu decidi bater lá, tocar a campainha no local e perguntei do que se tratava aquilo. Falei, por curiosidade, estava passando aqui e tal, o que era? Aí me atenderam muito bem e me explicaram que também era um abrigo, né, uma casa de transição para crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Eu pensei, puxa vida, é isso, tá aí. Porque também era algo muito fácil de chegar, era tranquila a logística, era próximo da casa religiosa, da casa que eu frequento, era próximo ali do local ali de mercado, tudo ótimo. Conversei lá com a assistente social na época, conversei muito, porque eu pedi para poder marcar uma reunião com ela, conversei, conheci o local, falei, eu tenho um grupo, é um grupo cristão, assim assado, e nós queremos fazer doações. Ótimo. Aí eu peguei a ideia e levei para a casa que eu frequento, se poderíamos apoiar. Porque a casa que eu frequento, ela já apoiava, na verdade, acho que umas 5 instituições, e essa seria mais uma na lista. Após alguns meses, o projeto, né, a proposta do projeto de apoio para essa casa também foi aprovado, que é ótimo. Então também há uma divulgação interna nessa casa que eu frequento, nessa casa de transição. E sempre que há doações, algumas pessoas, né, mas as amigas minhas lá que também trabalham comigo, estudam comigo nessa casa, me ajudam a pegar essas doações e levar para esse local. Eu só não posso dar detalhes porque realmente eles não permitem a divulgação desse local. Mas eu levava as doações e dessa vez eu fazia um negócio, a prestação de contas muito bem organizada e detalhada no Blogger. Eu comecei a sentir novamente aquela vontade cada vez maior de ajudar e querer aumentar isso. E é isso. Agora eu estou passando para um próximo patamar, que é fazer uma prestação de contas, um sistema ainda mais elaborado e organizado. Mas é isso, novidades no próximo vídeo. Estou falando. E também tem a questão
voltando àquela questão lá dos problemas que eu falei lá no início, lá da bipolaridade. No próximo eu falo. Obrigado, até mais e tchau.